Gente, nessa aula a gente vai continuar aqui a correção dos exercícios, certo? E vamos ver aqui, ó, dois exercícios aqui pra gente tentar fazer aqui. O primeiro, estime qual dos três números apresentados corresponde a cada ponto na reta numérica. Então a gente tem uma reta numérica, nessa reta numérica tem alguns números e tem pontos. A gente tem o ponto A, ó, a gente tem o ponto A ali, tem o ponto B, o ponto C e o ponto D. Esses 4 pontos. Aí o exercício ele estimou 3 valores para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C. Certo? E aí a gente tem que dizer qual desses 3 valores corresponde aproximadamente aos pontos ali. Então vamos lá, no ponto A, os valores que ele deu foi menos raiz de 3, menos 16 sobre 5 e menos 11 sobre 3. Bom, aí você tem que saber, né, para você conseguir resolver esse exercício com eficiência, você tem que saber o que significa, né, cada coisa ali. Bom, a primeira coisa que você tem que saber, né, que você tem que saber o que significa ali, é a raiz de 3. Se você digitar na sua calculadora raiz de 3, vai dar aproximadamente 1,73. Como a gente está no ponto A, se você olhar ali o ponto A, ó, não é o menos 1,73, né? Porque se a raiz de 3 positiva é 1,73, menos raiz de 3 é menos 1,73. Ali, ó, tá o menos 2. Então, com certeza, o ponto A é menos 3 alguma coisa, ou menos 2 alguma coisa, bem próximo do menos 3. Então, o menos raiz de 3 não pode ser. Se você pegar depois e dividir, né? Se você dividir ali o menos 16 quintos, você vai obter o valor menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, ó, tá, pode até ser, né? Porque aqui tá o menos 2, né? Ali pode até ser o menos 3 sobre 2, não, né? Desculpa. Menos 3,2. Pode até ser. Só que se você dividir aquele número ali, ó, 15 sobre 4, vai dar 3,7. Né? Então já não vai ser, porque tu vai estar ali, já vai ser uma discrepância grande. E se você dividir o 11 por 3, vai dar 3,6. Como ele tá bem colado, né, ó, como o 15 sobre 4 ali, que é 0,7, tá bem colado com 11 sobre 3, que é 0,6, então vai ser o menos 11,3, tá? O ponto B, ele tá aqui, ó, né, um pouquinho depois do zero, pode ser, sei lá, o menos 1, né, o menos 1, alguma coisa. Então vamos ver. Vamos dividir primeiro o 7 sobre 10. 7 dividido por 10 dá 0,7, né? Menos 0,7. E de fato né? A gente vê que de fato porque o menos 0,1 ia estar bem colado com o zero. Ele ia estar coladinho com o zero. Ó, igual aqui, o menos 15 sobre 4 está colado com o A, ele ia estar colado com o zero. E o 1 sobre 2 ia estar um pouquinho, né? Um pouquinho de nada ali mais próximo, né? Porque é 0,7, né? O 7 sobre 10 e o 0,5 ia estar um pouquinho mais para cá. Então, de fato, aqui é o menos 7 sobre 10. Depois, no ponto C, ó, que ele está ali colado com 3 quartos, você pega e divide 3 quartos, né? Para você saber quanto que dá. 0,75. Então, o ponto C está entre 0,75 e entre o 2. Né, ó, 3 quartos é 0,75. Tá mais próximo do 0,75 do que do 2. Então você vê, né, ó, tanto pela distância entre o 0 e o 2, você vê que pode ser o 1, né? Tá bem mais próximo do 1. 3 não é,
né? Cadê? Ponto C, né? Ó, 3 não, raiz de 2. Joga lá na sua calculadora quanto que dá o número raiz quadrada de 2. Vai dar aproximadamente 1,41. 1,41 é a mesma coisa que 1,4, né? 1,4. E o 3 quartos é 0,75. Então vai passar muito, né? E o ponto C está bem próximo. Então, óbvio que é o 1, né? Porque o 0,5 também não dá, porque o 0,5 ia estar mais próximo do zero, né? E ali o ponto C, olha a distância que está o ponto C do zero. 0,5 ia estar ali ainda antes do 3 quartos, que é 0,75, ok? Então, só pode ser o 1. Depois, o ponto D aqui, ó, depois do π, ó. Quanto que vale o π? Π vale 3,14. Então, tem que ser um número maior do que 3,14. 8 sobre 3. Divide. 8 dividido por 3 dá 2,6. Não pode ser. Porque se o π é 3,14 e o ponto D tá depois dele, não pode ser, né, 2,6. O 3 também não pode ser, porque π é 3,14. Então é um número maior do que 3,1 no caso, né? Que o π eu posso aproximar para 3,1. Vai ser então o 3,3, né? Que no caso aqui é uma dízima periódica, porque tem o tracinho em cima. Isso aí representa 3,3333. Então é ele o valor. Esse exercício é típico e é importante para a gente saber localizar, né, as distâncias aí de pontos. Se você tiver, quando você for fazer isso no seu caderno, né, tiver um exemplo no livro, é bom você testar isso com a régua. Você pega a régua, bota a régua e vai medindo, né? Você divide os valores, bota a régua e vai medindo. Fica bem fácil de você conseguir. Vai ficar mais fácil, né, de você conseguir fazer esta visualização, ok? É importante vocês fazerem isso aí. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o exercício 2. O exercício 2, ele falava assim, ó, pra gente substituir, né, ó, substitua cada quadradinho por contido ou não contido. Lembrando que de cara nesse exercício a gente pode usar o contido e o não contido, porque a gente está se referindo de conjunto para conjunto. Eu não posso usar contido e não contido quando eu falo de elementos de conjunto para conjunto. Se eu estivesse falando, por exemplo, o número 2 está contido nos naturais? Não. O 2 pertence, mas não está contido, né? A gente usa o contido sempre quando a gente está falando de elementos de conjunto para conjunto, que a gente usa o contido, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro a gente tem que ver se o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos naturais. Para você fazer isso, né, é interessante que você desenhe o diagrama, né? Lembra a gente desenhar o diagrama. Aqui como é que é aqui, ó? Começa com os números naturais, né, ó? Depois vem os números inteiros. Depois vem os números racionais, né? Depois a gente tem uma parte separada aqui, ó, com o conjunto dos irracionais. E tudo isso aqui é real, né? Ó, a gente tem desse jeito aqui. Começa com o conjunto dos naturais, depois os inteiros, os racionais, os irracionais, né? Separado desses daqui, só que todos são reais. Então vamos lá. O conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos naturais? O conjunto dos inteiros positivos, né? Ó, porque tem o sinal de mais aqui. Os inteiros positivos são o quê? O 0, o 1, o 2, o 3. Esses elementos
estão no conjunto dos números naturais, que é justamente o 0, 1, o 2, o 3 até o infinito? Sim. Então, está contido. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos reais, sem o 0? Sim, né, ó. O conjunto dos irracionais está contido, né, está dentro do conjunto dos reais. Então, está contido. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos inteiros só considerando os positivos? Não, né? Porque para estar contido tem que estar todos os elementos. Todos os elementos do conjunto dos inteiros positivos e negativos não está contido no conjunto dos inteiros só com os positivos, né? Porque vai ficar de fora os negativos. Então, não está contido, ok? No conjunto dos números reais negativos, está contido os números racionais negativos? Conjunto dos reais, né, ó. Conjunto dos reais, eita, meu Deus, a câmera não foca. Conjunto dos reais, tá contido os racionais negativos? É uma perguntinha aí, né, que faz a gente pensar. E a gente vê que não, né, porque os números racionais negativos não está contido no conjunto dos racionais negativos. Lembrando que um número do tipo racional negativo é aquele número, uma dízima periódica, por exemplo, né, ó. Aquele número que a gente até viu aqui, 3,3. Ele não está contido aí no conjunto dos racionais, né? Os reais negativos não está contido no conjunto dos racionais, né, negativos, beleza? O próximo, o conjunto dos reais positivos. Conjunto dos reais positivos. Está contido nos reais? Sim, né? Sim, óbvio, né? Os elementos dos reais positivos está contido no conjunto dos reais, tanto positivo quanto negativo, né? Todos os elementos dos reais positivos está contido nos reais positivos e negativos. O conjunto dos inteiros negativos e sem o 0 está contido nos irracionais negativos? Não, né? Até porque são conjuntos que a gente deixa o irracional ali quietinho, separado. Ok? É bom também que vocês saibam fazer esse diagrama, tá? Porque, principalmente em exercícios como esse, ele ajuda, tá? E aqui na letra D, né? Inclusive, eu não sei se ficou... Acho que deve ter ficado meio abstrato. A gente diz que não está contido, né, os números reais negativos, não está contido dentro dos racionais, porque todos os elementos dos números reais negativos envolvem os irracionais, né, ó. Os números reais envolvem os irracionais, então vai envolver os irracionais negativos. E eles não estão contidos dentro do conjunto dos números racionais, tá? Negativos também, né? Não tá contido. Se fosse ao contrário, estaria, né? Mas assim não está, beleza? Então é importante aí que vocês saibam essas coisas, né? Saibam construir o diagrama, saibam identificar os números ali na reta, ok?